Agradeço imensamente o convite de estar aqui para aprender com vocês. Eu vou começar confirmando a sua suspeita, Otávio. Nós estamos, sim, no fim da picada. Vocês não precisam ter dúvida disso. E nós estamos também no início da picada. E é importante perceber isso. Tem gente que ainda não percebeu o início da picada e perdeu o primeiro trem que saiu. E o primeiro trem é em alta velocidade. Então, tomar muito cuidado para não perder os próximos que estão chegando. Eu gosto muito da provocação que você trouxe da Renascença, porque ali tem claros sinais que nós podemos, hoje, olhar para lá e aprendermos com os valores e também com os percalços. Para mim, a Renascença, além de tudo que a gente conhece da Renascença, com esses livros maravilhosos, inclusive a Cláudia citou já esse fantástico livro do Da Vinci, para mim, é a era que descobriu a indexação. É a primeira vez que o conhecimento é indexado. E essa indexação proporciona uma troca de conhecimento entre cérebros, que estão em diferentes partes do mundo. Então, é claríssima a influência da pesquisa de anatomia que estava sendo realizada, principalmente ali na Universidade de Bolonha, na pintura de Michelangelo da Capela Sistina. Ele jamais teria aquele traço se não houvesse uma troca de páginas numeradas que, literalmente, Gutenberg nos proporcionou, com a revolução da mídia impressa, né? Então, a indexação é algo que a gente ainda não se deu conta do valor da indexação. Na Renascença foram indexados, foi indexado o conhecimento. E eu creio que há muitas vezes a gente superestima essa coisa que hoje há uma abundância de conhecimento. Eu acho que há uma abundância de publicação de conhecimento, o que é bem diferente. A gente tem disponível... informação e conhecimento também, né? A informação que é processada e depois você pode ter acesso, sei lá, a cursos hoje que estão acontecendo nesse instante no MIT e a gente tem acesso. Então, isso nunca existiu. Então, nós temos acesso à informação e também à informação processada. A Cláudia usou essa expressão que eu acho muito feliz, que por asseguradores de informação, né? Pessoas que fizeram uma curadoria dessa informação que está muito, aparentemente, caótica diante da gente. E é por isso que a gente tem medo. E aí eu quero usar essa palavra para o nosso debate. Vamos ser sinceros, a gente tem medo do que está acontecendo. E é isso que nos paralisa, é isso que nos faz perder oportunidades. É isso que fez muitas empresas arrogantes perderem este primeiro trem. E elas estão pagando um preço altíssimo por isso. E, até hoje, inclusive, não se desculparam por sua arrogância, né? Eu estou falando de empresas conhecidas, empresas bastante importantes, que foram, para mim, fonte de informação e que hoje estão desaparecendo porque se recusaram a entender que o leitor passou a ter uma voz crítica que elas deveriam ouvir, né? E eu gosto de você situar esse debate num nível mais amplo, não só no Brasil, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Eu falo também da escola, ou seja, eu estou falando também das universidades. Eu creio que é hora da gente entender que as universidades têm um papel muito importante no tempo que se perdeu em não enxergar essa mudança, por conta também da sua arrogância. Elas perderam uma chance de engajamento com pessoas brilhantes que hoje, muitas vezes, acabam, enfim, buscando, como seu filho, caminhos fora da faculdade ou da universidade para se informar. E, obviamente, que eu não sou contra, imagina,
as instituições de educação. Pelo contrário, eu sou o professor Tiburcio, eu sou um cara... Eu estudei bastante, continuo estudando da maneira tradicional. Eu sou filho de 2 professores. Eu amo a educação. Eu acho que a gente só não pode assim usar palavras muito indiretas para fazer enxergar o que a gente perdeu. A gente foi muito arrogante de não enxergar essa mudança. Eu estou me colocando neste barco, porque eu sou da indústria da televisão, que é uma indústria que perdeu esse primeiro trem, por arrogância, né? Por achar que tem poder e tem muito dinheiro, e ainda tem, mas a gente sabe que esse dinheiro não dura muito tempo, né? Os bancos também estão percebendo isso agora, felizmente. Mas o que eu quero dizer, para ir encerrando a minha pílula, caminhando para o fechamento da minha pílula, é que tem alguns valores na revolução que a gente vive, e um dos que eu mais gosto, já foi citado aqui por você e pela Cláudia, eu quero reforçar, é o aspecto colaborativo do que a gente está vivendo, né? Hoje, a exponencialidade tem muito a ver com o trabalho colaborativo, né? E ele é quase que a negação de uma coisa egóica que está presente na arrogância anterior, né? Está presente na cátedra, né, na autoridade. Eu tenho a cátedra e vocês me ouçam sem fazer perguntas, né? Então, é algo que a gente tem que aprender, que isso colabora para a qualidade da educação. Isso tem aspectos que todos nós conhecemos também, que deterioram a informação. Se debate muito sobre fake news, se debate muito sobre os efeitos colaterais, e, obviamente, temos que tomar cuidado com isso e tudo mais, é óbvio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender valores extremamente relevantes que são os responsáveis pela exponencialidade. E um deles é a colaboração, de verdade. Colaboração, e vou deixar mais 2. Transparência é outra coisa que a gente debatia muito, né? Fulano tem transparência, não tem? Gente, a gente não precisa mais debater isso, porque transparência não é opcional. Transparência vem dentro do pacote, exatamente. A privacidade foi-se embora, e o que é, inclusive, algo muito importante da gente debater, porque isso tem um aspecto terrível da exposição da vida íntima das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu corroer as pessoas que não tinham transparência. Então, se vocês pegarem todos os escândalos que a gente vive hoje, no mundo todo, não vamos falar só dos que estão aqui diante dos nossos olhos, eles são relacionados à tecnologia. A tecnologia impulsionou a transparência, né? Não é mais opcional, mesmo com toda aquela horda de assessores, de marketing e tudo mais, é impossível você hoje... Grau de exposição imenso de todos, né? É uma exposição que acaba impondo uma transparência que eu acho bastante benéfica, tá bom? E, para puxar o último ponto, a brasa para a minha sardinha, eu quero lembrar da comunicação, né? O papel da comunicação na educação e nessa transformação toda. Toda empresa, toda instituição, tudo como este consulado, por exemplo, que é uma usina de comunicação, toda instituição hoje depende de conhecer a comunicação, né? Ela começa pelo nome, como você teve que vencer uma disputa para usar o República do Amanhã, e continua o tempo todo. A comunicação é permanente, e, voltando para dar um exemplo relacionado à Renascença, na Renascença a gente viu o primeiro exemplo de viralização transformando a história, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é resultado de um post, literalmente, um post do Lutero. Ele pegou um martelo e pregou as teses contra as indulgências. Ele pregou, fez um post na porta das instituições acadêmicas e religiosas da época, convocando um debate.
E a indústria, isso é que é interessante também entender, a indústria da mídia impressa, a indústria de Gutenberg, é que viralizou este post por força da economia. As pessoas sabiam que, vendendo aquele post, eles vendiam por cerca de R$20. Segundo a Universidade de Leipzig, era o valor de um frango, né? E isso que acontece. E é curioso, porque o post de Gutenberg é de 1517. O segundo post dele é em latim. O post de Lutero é de 17, em latim, como rezava a tradição acadêmica da época. O segundo post dele é 1 ano depois já, ele percebeu rapidamente a viralização em alemão. E aí ganhou a Europa inteira numa velocidade exponencial. Alemão vulgar. Ele teve a consciência de atingir mais gente, tá certo? E se você, eu posso depois enviar os slides. Ele usa, além desse post em alemão vulgar, ele começa a usar cards muito parecidos com o Instagram. Ele usa imagem e legenda para comunicar o que ele queria dizer. Então, comunicação é a minha última pílula aí, meu último ponto dentro do nosso debate. Muito bom. Mas eu me lembro que os meus professores tinham dores nas costas para carregar para a sala de aula os livros textos, maldito livro texto, né? Ele trazia aquele livrão e ele botava ali em cima da mesa, ele colocava no quadro negro uma espécie de site com o conteúdo da aula, e a gente fazia o quê? Copy-paste. Então, a geração analógica é que foi copy-paste. E, injustamente, se diz que a geração digital é copy-paste. É a maior mentira que eu já vi na minha vida. A geração analógica foi copy-paste. Então, vamos devagar com esse andor. O professor trazia o livrão. Ele tinha a tarefa de trazer todo o conteúdo para download para a sala de aula e, além disso, ser o que, para mim, é a essência do professor, ser o inspirador do conhecimento, do afeto, como disse o Caio. Então, qualquer um de nós aqui, se a gente puxar pela memória agora a figura de um professor, fatalmente vai ser um professor que te fez rir, às vezes até te fez chorar, porque eu tive professores muito rigorosos que me ajudaram muito, por exemplo, no amor pela literatura, a ler textos mais caudalosos e tal, pelo rigor, que não, você vai ler José de Alencar até o fim. Pô, será? Vai ler. E aí eu aprendi a amar a literatura por conta de professores como esse. Então, o que eu creio, meu querido Otávio, é que, finalmente, chegou a hora do professor assumir a sua essência. É agora que precisamos de professores. Ele vai poder estar plenamente no exercício da sua essência, de ser um provocador, de ser um inspirador, de ser um curador. Eu acho que essa palavra é muito importante. Ele é um curador, ele é um cara que seleciona. Mas não é o dono da cátedra. Ele não é o dono. Ele é alguém que vai ser uma referência, ele vai assegurar, ele é uma referência. Ele é um curador do conteúdo que vai ser compartilhado. E ele é uma referência importantíssima, porque a gente vive neste mundo acelerado, onde, às vezes, as coisas ficam todas muito... a relevância desaparece. Então, ele é uma referência importante. Não que ele é o dono da referência. Ele é alguém que também vai ter que estar se desempoeirando, como você falou. Ele vai ter que se atualizar o tempo todo, mas ele é a referência. Eu creio que, finalmente, chegou a era do professor. A era digital, para mim, é a era do professor. E, se nós formos na essência, na raiz, desculpa, da palavra inteligência, interlegere, né? É você eleger o que é relevante. E aí está o papel do professor, é conectar os pontos relevantes. E, para avançar um pouco mais na minha drágia, que, como diz o Fernando Almeida, eu creio que é importante nós não temermos tanto
o que a gente chama de inteligência artificial como se fosse uma coisa que chegou de Marte. Porque quem cria a inteligência artificial somos nós, entendeu? A gente se esquece disso, a gente fica falando a inteligência artificial é uma coisa terrível. Não, somos nós que criamos. Mas a capacidade cognitiva da inteligência artificial é maior. Mas eu vou a inteligência cognitiva da inteligência artificial criada por nós, né? O que eu creio é que a gente precisa, toda vez, de novo, quando a gente tem medo de uma coisa, o melhor remédio é conhecer a coisa. Então, aquele encontro que você vai fazer do algoritmo, você confia no seu algoritmo, eu acho que é importante perguntar, você conhece o seu algoritmo? Você conhece, por exemplo, Al-Khwarizm, que é o nome do matemático persa do século IX, que deu origem ao nome algoritmo? A gente acha que algoritmo foi inventado no Vale do Silício, entendeu? E é um matemático persa. Então, algoritmo é algo que está há muitos séculos presente na vida humana. E o que está acontecendo agora é que nós fomos criando coisas que nos levaram a uma interlegere fora de nós, ou seja, artificial. E tem aí uma coisa curiosa que acontece, que é o aprendizado de máquinas, né? Então, ao contrário do que eu ouvi aqui, as máquinas trabalham, sim, colaborativamente. E aí está a força da inteligência artificial, é o machine learning. Então, as máquinas aprendem, e ao contrário de nós, com os erros, né? Ao contrário de nós, elas não têm medo de errar, e, ao contrário também dos humanos, elas não têm medo de dizer que elas erraram. Então, quando uma máquina erra, ela comunica imediatamente a todas as máquinas que estão evoluindo dentro daquele algoritmo o erro, e nunca mais ela comete o mesmo erro. Essa é a exponencialidade do machine learning, falando de uma maneira, obviamente, rápida. A máquina não tem consciência. Você tem certeza do que você está falando? Não, a gente vai ter. Nós vamos ter oportunidade. Não, eu acho que é ótima a sua provocação. Eu acho que é ótima a sua provocação. O que eu acho que é muito interessante entendermos, assim, para encerrar esse meu pitaco nesse assunto, é que o machine learning realmente aí está algo que nós não conhecemos os resultados disso a curto, médio e longo prazo. O que é importante é entender por que é poderoso, né? É poderoso porque elas atuam de forma colaborativa, né? Elas reduzem os erros com uma velocidade exponencial e uma capacidade cognitiva e para dar alguma esperança nesse final, se eu deixei alguém preocupado, não, eu só quero dizer uma coisa. Esse papo de que robôs irão roubar empregos e funções, eu tenho uma forma muito clara de entender isso. Se você não quiser ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô.